Olá, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aí de eleição, predestinação, esse assunto tão polêmico, né, que nós começamos a esboçar no primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu, clique no link acima e assista ele para você não ficar perdido, né? Só que essa briga, como nós já falamos, é mais de 500 anos, né? Se você for ver, Calvino morreu tão jovem, talvez de tanto estresse com essas brigas, né? Com o sinodo de Dort, com todas as vezes em que às vezes eles precisavam se reunir para cada um colocar o seu ponto de vista. Mas o que eu vejo na palavra de Deus é que eles pegaram fundamentos bíblicos, versículos bíblicos. Na maioria das vezes, o que acontece? Em um mesmo texto, eu tenho base para justificar que eu preciso fazer algo, que eu preciso da fé e das obras e da obra de crer, né, como Armínio acreditava, e não só na obra de crer, mas também em exercer alguma coisa, em fazer alguma coisa. E também eu tenho a legalidade, ou eu posso interpretar também da maneira como Calvino pensava. Mais diretamente, o que causa confusão na cabeça das pessoas é a eleição, porque na eleição, eu vou estar falando isso quando eu for responder as perguntas, ela dá um entender que Deus é ruim, que Deus pode ser mal pela escolha. Naturalmente, quando eu vou escolher um, eu tenho que rejeitar outro, né? Só existe escolha se eu tiver mais de um. E se eu escolher um, logo eu estou deixando um outro de lado. E é esse pensamento que eu quero firmar. Como que Deus deixa uma pessoa de lado, né? Isso é o que Deus trouxe paz ao meu coração e é dessa maneira que eu penso, né? Baseado na palavra de Deus. Mas antes disso, hoje eu quero explanar dois textos, né, para nós vermos que as bases são tiradas da Bíblia e para você ver como a Bíblia pode alimentar um pensamento e alimentar outro. Por isso que eu falo e volto a dizer, siga aquilo que traga paz ao seu coração, mas desde que siga Cristo, né, desde que seja verdadeiro, desde que reconheça o seu amor, desde que reconheça que você não é capaz de fazer nada para que Ele te aceite, para que você seja melhor ou coisa do tipo, né? É tudo porque Ele te ama, é tudo por Ele, para Ele, através dEle e para a glória dEle. Vamos lá, o primeiro texto é Efésios 1:3 e começa dizendo, né, um texto muito conhecido: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Já estamos abençoados, aqui está falando da igreja do Senhor, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo segundo o beneplácito da sua bondade, né? O beneplácito aqui é a benevolência, a beneplácito da sua vontade, né? Então é a bondade da sua vontade, né? Traduzindo melhor esse beneplácito aqui, né? A sua soberana vontade, e está ligado à sua bondade, à sua benevolência. Então o que nós precisamos entender nesse primeiro texto aqui do 1 ao 3 de Efésios, né? Efésios 1, é que do 3 ao 5 dá a base para a doutrina através da eleição, porque ele fala que ele nos predestinou nele antes da fundação do mundo, né? Que ele nos predestinou para filhos de adoção. Então está falando da igreja, está falando filho de adoção, logo fala dos gentios, porque os judeus são filhos naturais, né? Então, agora nós no mesmo texto, Efésios 1, Paulo está escrevendo a carta, continua ali: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Quem é nós aqui que Paulo está dizendo? Ele está falando dos judeus, o que esperavam em Cristo, que é o Messias, aquele que eles aguardavam. Então ele está falando, nós, quem vai ser para louvor da glória dele? Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, versículo 13, e em quem também vós estás, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então olha que interessante, aqui já dá a base para Armínio, a base de eu crer, né, de eu ouvir. Existe uma obra aqui, não é simplesmente, me elegeu, me escolheu, eu não fiz nada, e foi lá, me pegou e colocou ali, eu sou escolhido e o outro não foi escolhido e coisa do tipo. Sabe, essa maneira radical? Deixa eu até falar algo para você. Eu acredito que Calvino e Armínio
nem eram tão radicais assim em seus pensamentos. Eles sim defendiam a sua posição, nós sabemos disso, eu não vou ser ignorante e falar que não, mas os seus discípulos se tornaram muito mais radicais que eles, né? E hoje a gente mergulha nesse universo também trazendo essa radicalidade, né, para a igreja do Senhor. E o que nós vemos com essa radicalidade? Igrejas extremamente duras que criaram doutrinas em cima de doutrinas, e o que hoje nós ouvimos é não pode, não pode, não pode, não pode. Por quê? Porque nós viemos desse pensamento aqui do que pode e do que não pode, do que é certo e do que não é certo, baseado em doutrina, né? Porque doutrina, como nós já vemos, é um conjunto de pensamento, né, tirado da Bíblia. Glória a Deus por isso, menos mal, né? Alguns tiram da Bíblia, outros não. Mas esse verso aqui diz, né, que primeiro os judeus e agora também vós. Paulo está falando dos gentios, dos efésios, vós que estás nele também. Agora, como que os gentios estão nele? Paulo está falando, é porque vocês foram escolhidos, é porque vocês foram eleitos antes da fundação do mundo? Não, Paulo não reafirma isso. Paulo apenas diz, vós que estáis escrito, por quê? Porque ouviram a palavra, deram ouvidos à voz de Deus, deu ouvido ao Senhor gritando no seu coração, creram no evangelho da salvação, creram no Filho de Deus e foram selados com o Espírito Santo. Vamos continuar. E tudo isso é graça, tá, querido? Porque depois eu vou chegar no meu pensamento, na conclusão da maneira como nós pensamos, mas se você for analisar a obra de crer, é o Espírito que traz. Nós vamos ver isso aqui já já. Agora no final ainda, já aqui em Efésios 1 já fala isso, né? Diz no 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então aqui está falando, nós os que cremos, cremos segundo a força da operação do seu poder. Então, ou seja, foi através do Espírito Santo. Então nós sabemos que em João 16:8, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Lá fala que Jesus precisava ir, porque se ele não fosse, o Consolador não viria. E o Consolador ia vir para quê? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quem trabalha no coração do homem é o Espírito Santo. E aqui Paulo fala, né, que nós cremos porque o Espírito falou. Mas é interessante que quando ele está falando para os gentios, ele não fica frisando, vocês foram eleitos, né? Ele fala de eleito lá no início, da igreja no geral, incluindo os judeus, né? E depois ele separa judeu de gentil. Ele fala, primeiro nós que esperávamos ele, depois vocês que creram porque ouviram. Vamos continuar. Agora eu quero esboçar João 6, é o texto base da doutrina da eleição, né? E também firma pensamentos da doutrina da fé, né, de Armínio. Então a briga era imensa, queridos, por isso que dá uma pausa para você aqui. É melhor você sentir paz, buscar Deus. Depois eu vou concluir dessa maneira, né, com o pensamento nosso a respeito disso, porque não vai adiantar nada eu ficar brigando em crise, eu fui eleito ou não fui eleito, eu prego ou não prego, eu faço ou não faço agora, mas espera lá, eu vou pregar para alguém se ele não foi eleito. Vamos continuar aqui, nós não sabemos o eleito, por isso que nós temos que continuar pregando o Evangelho. João 6:28 diz... Eu não vou ler João 6 inteiro, eu até coloquei aqui, mas é muito grande, né? Muita coisa. Então eu vou ler alguma coisa explicando para você esse fé e obra, esse eleição, esse fé e obra, essa eleição. Depois tenta você mesmo ler na sua casa João capítulo 6 e você vai ver que existe base para os dois pensamentos. Por isso que nós voltamos a frisar. Ore ao Espírito Santo, ore a Deus para que Ele traga paz, né, e que você continue caminhando com Cristo, tendo paz no seu coração. João 6, disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou.
Aqui fundamenta a fé, a salvação pela fé. É lógico que o texto não está falando diretamente sobre salvação neste versículo, né? Mas quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entender que o contexto é importante. E o contexto de João está falando de salvação. Está falando não só de salvação, como fala de reino também, de reinar com Cristo, de estar com Ele para sempre, de ser um vencedor, né? Então, todo o contexto de João, a questão é, eu vou estar com Cristo ou não? Eu vou ser salvo ou não? Eu fui eleito ou não fui eleito? Ele me escolheu ou ele não me escolheu? Esse é o contexto. Então, logo quando eles estão perguntando de obras de Deus, eles estão querendo saber o que é que eu faço de bom para ser salvo? O que é que eu faço de bom para estar com vocês? Por que eu estou afirmando isso? Porque a resposta de Jesus em toda a Bíblia, ela liga a salvação. O que Jesus respondeu? Ele respondeu: a obra de Deus é esta, que creia. Como é que nós cremos? Ou melhor, como é que nós somos salvos? Efésios 2 diz, né, nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós. Eu vou falar já desse texto. O 35, ele fala, né, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Isso tudo está falando a respeito da salvação pela fé. Eu preciso crer, eu preciso ir a Ele, né? Todo aquele que vem a mim. Aí o 37 entra na eleição, ele explica como que vai. Todo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. 39, a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Então, 37 e 39 está falando de eleição. Agora interessante, ele vai para o 40, né? E o 39 e o 40 são dois textos, dois versículos separados. Eu acredito que até o monge separou, porque ele não entendeu direito isso aqui. Como que Paulo está escrevendo aqui João está escrevendo dois versículos e um após o outro e fala duas mensagens diferentes. Porque no 40 já entra a salvação pela fé e pela obra de crer. Olha o 39. Todos aqueles que meu Pai me deu. Qual é a vontade? Está falando, é a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca. Aí vai no 40, de novo, qual é a vontade do Pai? Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Muito interessante isso, porque no 40 agora está falando que eu tenho que ver o Filho, tenho que reconhecer o Filho, tenho que acreditar no Filho, tenho que crer no Filho. Então, se isso acontecer, eu tenho a vida eterna. Não é só porque o Pai me deu, é porque eu também tenho que crer, tenho que estar nele, tenho que ver o Filho, tenho que olhar para ele, tenho que contemplar o Filho. Isso é poderoso demais, né? Então, por isso que eu continuo dizendo, a junção das duas é a melhor coisa, né? O pensamento dos dois é a melhor coisa. Então, 44, eleição novamente, ninguém pode vir a mim se meu Pai não trouxer. 45, fé novamente, né? Os profetas já ensinavam, né? Serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem. Então, 45, eu tenho que ouvir do Pai, tenho que aprender, não é só Ele me trazer. Depois que eu ouço e aprendo, aí é que eu vou ser salvo. 46 é chave, deixa aí que eu vou ler depois. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. 47 fala sobre salvação pela fé, né? 54, o negócio começa a engrossar mais ainda, falando de fé e obra, né? Aqui o negócio engrossa, por quê? Porque agora não é só crer. Agora não é só o Pai pegou, trouxe. Não, agora eu tenho que comer da carne e beber do sangue. Se eu comer da carne e se eu beber do sangue, Ele vai me ressuscitar no último dia. E se eu não comer da carne e não beber do sangue, aí Ele não me ressuscita. Então é o que está falando. Por isso que eu não posso pegar um texto isolado, né? Porque hoje eu entendo e creio realmente na visão dos vencedores, né? Do que o pastor Heloísio, com tanta graça, com tanto amor, teve essa revelação, esse entendimento e nos trouxe. E nós sabemos que comer da carne e beber do sangue, né, vai nos preparar para o reino, porque é uma obra onde eu tenho esforço, e para ser salvo eu não preciso me esforçar. Mas vamos continuar. 63 é chave, decora aí, depois nós voltamos nele. 64, do 64 em diante,
tem algo interessante. Começa a falar que os discípulos abandonaram a Cristo. O sermão era muito duro, falar de comer da carne, beber do sangue, não entendo nada, isso já é demais, o que esse homem quer da minha vida? Então, alguns dos discípulos abandonaram. Agora a pergunta que eu quero te dizer, será que Jesus errou nas escolhas? Será que ele escolheu errado? Aí Calvino vai falar, não, mas abandonou porque não era escolhido. Aí Armínio vai falar, não, abandonou porque não creu. Mas será que é isso mesmo? Será que abandonaram porque não era escolhido? E será que abandonaram porque não creram? Será que essa é a verdade do Evangelho para esse momento aqui? Tem algo interessante que eu vou te dizer. O 70, ele nos responde, E eu vou entrar aqui finalizando, porque nós vamos responder isso no próximo vídeo. Fala assim, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi vós a 12? Jesus está perguntando, mas afirmando, porque ele tinha escolhido 12. Então ele está falando, ei, para os discípulos, por acaso eu não escolhi, não foi 12? Então certamente eles acenaram com a cabeça, e Jesus falou, mas um de vós é um diabo. Então, olha o que Jesus está falando aqui, E aqui é onde entra um pensamento, talvez até Calvino, ao meu ponto de ver, se equivocou nessa questão aqui, e talvez nem sei se ele pensava tão duramente assim, eu creio que mais os seus discípulos foram tão mais duros quanto a eleição. Mas aqui o pensamento é, Jesus, ele decidiu escolher 11, ou melhor, decidiu escolher 12, e dos 12 ele escolheu 11 para salvação e um para mandar para o inferno. Então o pensamento é esse. Agora a minha pergunta é, será que Deus pensa dessa maneira mesmo? Será que Deus ele escolhe as pessoas, ele escolheu a humanidade, ele criou a humanidade e ele realmente pegou 11, você vai para o céu, você vai para o inferno, não gostei, não quero você, Será que é assim que Deus escolhe? Será que essa é a maneira? Eu sei que a doutrina da eleição, ela fala dessa maneira que todos eram pecadores, e como todos eram pecadores, Jesus salvar alguns é demonstrar que ele é bom, é demonstrar sua bondade, porque todos mereciam ir para o inferno, mas Deus, na sua maravilhosa bondade, decidiu salvar alguns. Esse é o pensamento de Calvino. Mas será que esse realmente é o pensamento de Deus? Deus realmente ele deseja que a humanidade, alguns passem a eternidade no inferno e outros passem a eternidade no céu? Será que é dessa maneira que funciona? Porque a doutrina da eleição pura, por isso que eu não creio nem em Calvino nem em Armínio puro. Eu acho que a junção dos dois é melhor. Novamente eu friso isso. Porque será que Calvino puro, ele está correto em dizer que Deus é bom porque todos estavam condenados e ele decidiu salvar alguns? Será que essa doutrina está correta? Ou será que a doutrina também de Armínio está correta? Eu tenho que fazer muitas coisas, eu tenho que abrir mão da minha vida para eu ser salvo. Se eu não abrir mão da minha vida, eu não serei salvo. Neste pensamento, será que alguém é capaz de ser salvo? Será que alguém abre realmente mão da sua vida, em prol do reino de Deus, totalmente a fim de ser salvo? Porque o mandamento é, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Se um dia era para você orar e você decidiu, deu uma grande dor de barriga e você foi para o banheiro, você amou mais a sua saúde, ou o seu intestino, ou a sua necessidade do que a Deus, porque era seu momento de orar. Então a radicalidade é assim. Se eu vou pensar de maneira radical, é dessa maneira que eu tenho que pensar em Armínio. Se eu vou pensar de maneira radical em Calvino, é dessa maneira. Deus escolheu a humanidade, Deus fez, a humanidade caiu, todos iam para o inferno, estava indo, e eles estão caminhando, tem até a ilustração, e aí Deus fala, não, você pode ir para o inferno, você não, você eu quero salvar, vem. Você não, tudo bem, vai para o inferno, Você, puxa, gostei de você, seu cabelo é legal, é roxo, vem cá atrás, você eu vou trazer para aqui, Vixe, meu Deus, se alguém condena o cabelo roxo, vai estar escandalizado comigo. Mas Deus salva do cabelo roxo, do azul, do rosa, do preto, do amarelo, do branco. Se Deus se importasse com a cor do cabelo, ele não fazia a cor do cabelo mudar naturalmente, queridos? Interessante, os meus já estavam ficando branco, que eu raspo, o cabelo não é dos melhores, dos bons. Então, para não causar nenhum dano na minha cabeça, não começar a furar, eu raspo ela. Mas tem uns cabelos brancos aqui, então Deus não se importa com isso aí não, tá? Só uma deixa aí, só um adendo. Nós vamos continuar no próximo vídeo. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz do Senhor, e eu vou começar a responder perguntas já no próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe.